muchas palabras explicaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ok. Amén. Muito bem, Muy 41. bien, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. 42. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. 44. Todos los que habían juntos, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ok, 45. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. Amém. Amém. A senhora pode ler também. Nelly, puede Os leer, dois por começaram, favor. então Los vamos. dos Muito bom. comenzaron. Está muy bien. Nelly, lea, por favor. Alabado a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadió cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amém. Amén. Renê, você pode orar para nós, pedindo a bênção de Deus sobre a palavra mais uma vez? René, ¿puedo leer, orar, por favor? Gracias, Padre mío, una vez más, Señor, agradecerte por traernos acá a escuchar la palabra tuya, Padre mío. Esas palabras tan sabias que son guías para nuestras vidas, Padre amado. Gracias, ayúdanos a retener todo lo que escuchamos el día a día, Padre Santo. Gracias, Señor, por traernos sanos y salvos. Así también te pido que nos devuelvas a nuestros hogares, Señor. Amén, Gracias, Señor. Padre mío, y bendice siempre, no nos cansamos de pedir la bendición para nuestro pastor Renato. Amém, Deus. Siempre podemos escuchar tu palabra, Padre amado. Amén, Señor. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amém. Amén. Mantenha suas Bíblias Mantengan abertas. sus Biblias abiertas. Hoje nós vamos Hoy trabalhar vamos a trabajar com apenas dois versos. con dos versículos. O verso de número El 40 versículo 40 e o verso de número 41. 41. E esta palavra y de esta hoje palabra de hoy continua sendo continúa siendo parte de uma série de chamada una serie llamada Fundamentos. Fundamentos. Aquilo que nós cremos Aquello que nosotros e praticamos como y igreja. practicamos como Então iglesia. essa é a doutrina que Esta nós es la cremos. doctrina que nosotros creemos. E o título dessa palavra Y de el hoje título de la palabra de hoy é es Uma Nova Una Comunidade. nueva comunidad. Eu sei que algumas versões que falaram algumas personas uma hablaram geração, De una generación. mas essa geração, eu vou Mas esta explicar melhor, generación, voy a explicar é a mejor, igreja, é uma nova es una comunidade, iglesia, una nueva comunidad, que é a igreja. que es la iglesia. Sem dúvida Sin que ninguna esses duda, versos 40 que até o estos versos 47 al 47 estão falando dos está hablando de primeiros los anos primeros da igreja. años de la iglesia. A igreja estava La nascendo. iglesia estaba naciendo. Nasceu no dia de Pentecostes, Nació el día de que Pentecostés, está aí no capítulo 2 que está en el inteiro, né? capítulo 2 entero. E nós vemos aqui seus Y nosotros primeiros vemos momentos, aquí los primeros momentos, seus primeiros los anos. primeros años. Agora, o que nós Ahora, vemos ¿qué logo es lo aqui? que vemos después? É que Es que há um apelo da parte do apóstolo Pedro. va una parte del apóstol Pedro. Por exemplo, se você está com a Por Bíblia ejemplo, si aberta, usted está con la Biblia se abierta, olhar no versículo de si número ve en el 37, versículo 37, os ouvintes os ouvintes ficavam assim, se estavam ouvindo, se estaba viendo que estavam o ouvindo, estaba escuchando. a multidão que estava La ouvindo multitud que estaba ficou escuchando tão se impressionada quedó tan que impresionada perguntaram a que Pedro: preguntaron a Pedro, que faremos, irmãos? ¿qué haremos, hermanos? E ele respondeu Y él no respondió 38, a los 38, arrependei-vos, arrepiéntanse, sejam batizados em sean nome do Senhor bautizados en nombre del Jesus Señor Jesús para a remissão dos pecados para redención de los pecados e y recebereis recibirán o dom do Espírito el Santo. don del Espíritu Santo. E aqui no versículo Y de aquí en número el 40,
versículo 40, antes disso, antes 39, de eso, el 39, fala que a promessa habla é que para la vós promesa para e para usted vossos y filhos. para sus hijos. Nós cremos que se Nosotros nós cremos no creemos que Senhor si nosotros Jesus, creemos no Señor seremos Jesús, salvos. seremos Nós salvos e a nossa nosotros y casa, nuestra a casa, nossa família. nuestra Há uma familia. promessa de Es una Deus. promesa Há de uma Dios. aliança de Deus. Es una alianza con Dios. Mas no versículo Mas el versículo 40, 40 ele agora acrescenta Ele agora, algo mais. aumenta algo más. O apelo, ele expande Él um pouquinho. expande un poquito más. Porque ele diz, Porque él dice, salvem-se sálvense desta geração de esta generación corrompida. corrompida. Essa é a minha versão. Esa es mi Que versión. palavra vocês têm para ¿Qué palabra corrompida? ustedes tienen? Perversa. Perversa, corrompida. Corrompida. Então você vê aqui Entonces que ele está usted ve aquí que falando está hablando de uma geração. de uma geração. Ele não explicou ainda o que Él no é. explicó quién era. Eu quero que vocês saibam Yo creo que si que ustedes por saben muitos que anos por muchos años eu yo cria creía que era que era a geração la dos generación ouvintes. de los 20. Aqueles que Aquellos estavam que aí, estaban ahí, que haviam que habían sido sido quem crucificaram a quienes Jesus. crucificaron a Não Jesús. entende? Eu ¿Entiende? pensei, ele está falando para Yo aquele pensé que povo estaba hablando para ese que pueblo, rejeitaram a Jesus. que rechazaron Mas a eu Jesús. queria que você soubesse Mas yo quisiera que usted escuchase hoje já que entendi hoy entendí que é muito que es mais que isso. mucho más que eso, Muito mais mucho profundo. más profundo. E é isso que eu quero Y eso es lo trabalhar que yo com quiero vocês trabajar hoje. con ustedes hoy. Essa geração Esa generación corrompida. corrompida. Agora, Ahora, se o Pedro si Pedro estava ali estaba allí fazendo esse apelo, haciendo ese, e ele faz um apelo para que as pessoas E ele- venham até y Jesus, él va a hacer las personas para que vengan hasta Jesús, sejam batizadas, sean bautizados, recebam o dom do Espírito Santo. que reciban el don del Espíritu E Santo. agora, em seguida, Y enseguida o chama para llama deixarem para uma geração, dejar una generación e agora está agora- subentendido y está que sobreentendido eles vão entrar em que outra. van a entrar a otra. Por quê? ¿Por qué? Naquele dia, En aquel día, quantas mil pessoas ¿cuántas responderam mil ao apelo personas de Pedro? respondieron 3.000 pessoas, a né? Pedro? Não 3.000 posso nem personas. imaginar. No Nós puedo ni somos como imaginar. 30 aqui, Nosotros imagina como 30 aquí. 3.000 pessoas. Imagínense 3.000 E como é personas. que agora que eles E como receberam a es que ahora Jesus, recibieron a Jesús, eles se él se fizeram parte de quem? De hicieron uma parte comunidade. de una comunidad. Da igreja. De la E a iglesia. entrada foi o Y a la batismo. entrada fue el Estão bautismo. comigo? Están conmigo. Então ele estava dizendo, saiam Entonces de él está uma diciendo, geração sale de una generación e entre para uma y nova entra comunidade. para una nueva comunidad. Uma geração corrompida, Una generación uma corrupta comunidade y restaurada. a una comunidad Estão restaurada. comigo? Están conmigo. Então, o que ele quer dizer? O Entonces, que ele está dizer diciendo eso? aqui conosco? Aquí. Eu creio que são Yo creo duas que son coisas dos muito cosas importantes. muy importantes. Cada um de Cada nós uno de nosotros precisa ter um precisamos encontro tener un encuentro pessoal com Jesus. personal con Jesús. Ninguém pode decidir Nadie por você puede ou por decir mim. por usted o por Você mí. precisa Usted precisa entregar o controle da entregar el sua control vida de a su vida a Jesus. Jesús. E você crê Y no usted coração, cree en el corazón, confessa com seus confesa lábios. con sus labios. Porém, o apelo Por dele ende, não, el pueblo dele não para aí. no para ahí. Ele está dizendo, Él está você, diciendo, nesse momento, en este momento, entrega a sua vida a entrega Jesus, su vida a Jesús, abandone essa abandone geração essa corrompida geração corrupta e entre agora, faça e parte entra de uma ora a ser nova parte de uma comunidade. nueva comunidad. Então, isso que eu creio que ele Entonces, está eso es lo que falando creo que para él está nós. hablando para nosotros. Uma comunidade que estava Una comunidad sendo que estaba siendo criada naquele creada momento. en aquel momento. Amém? Tudo Amém? claro até aí? Está todo claro ahí. Então, ele nos convida a fazer Entonces isso. nos invita a hacer eso. Agora, o que o Ahora, Pedro ¿qué quis es lo que dizer? Pedro com quiso geração decir con la corrompida? con la generación corrupta? Se não era com aqueles que estavam ali Si no era con los presentes, que estaban ahí presentes, o que quer dizer isso? ¿qué quiere decir eso? Algumas outras versões, Algunas otras versiones já falaram perversa, que né? ustedes hablaron Corrompida. perversa, corrupta. Algumas versões em português Algunas versiones en dizem portugués corrupta. corrupta. O que é uma geração ¿Qué es una- corrompida? qué es una Que é uma generación geração corrompida corrupta? o una generación corrupta? Como ela começou? ¿Cómo comenzó? Começou bem Comenzó bien e ao longo do y tempo a largo del tiempo ela se desviou, ellos se se desviaram, corrompeu, se corrompieron, começa a se comienza desintegrar. a desintegrar. Então, o que o Pedro quer dizer Entonces, ¿qué es isso lo que para Pedro nós? quiere decir para Ele está nosotros? falando, Ele está vocês falando, ustedes precisam precisam abandonar essa geração essa que se generación está que se corrompendo. está corrompiendo. Eu creio que ele estava se Yo creo que referindo estaba à refiriendo a humanidade, Una humanidad, toda a toda la humanidade, humanidad, seres humanos. seres humanos. E eu queria te dar para você Yo um quería quadro. decirles para ustedes Me imagínense un perdoem quadro. Me perdonen se é um quadro assim si meio es un cuadro medio grotesco, grotesco. tá?
Imaginem que Imagínense. eu não sei cozinhar. Yo no sé cocinar. Eu sei comer muito Yo bem. sé comer muy bien. Mas não sei, mas não sei cozinhar. Mas minha esposa Mas e minha e meu esposa e filho mi hijo cozinham muito cocinan bem. muy bien. Então, por exemplo, quando Então, por chegam exemplo, a quando eles preparar chegam a preparar peru, como se um turkey, Un pavo. um pavo, Un pavo. leva-se muito tempo, se né? lleva mucho tiempo Preparando preparando no dia anterior. el día anterior. E depois tem que colocar Después tienen que no colocar forno, en né? en el horno. Por bastante tempo, né? Bastante Mais de tiempo. uma hora, eu Más imagino. de una hora, não me sei imagino, quanto yo no tempo, sé né? cuánto tiempo. E ali está. Y ahí está. Agora está Ahora pronto. está listo. Está pronto para ser Está servido. listo para ser Aí servido. você pega Usted aquele lo saca peru aquello del pavo e coloca na y mesa. lo coloca en la mesa. E diga a todo mundo: Y invita a todo el mundo. ninguém pode Y tocar. dice, nadie lo puede tocar. Deixem ali. Déjenlo ahí. E passa uma Y hora. pasa una hora. O que acontece com aquele ¿Qué sucede peru? con ese pavo ahí? Esfria, Se não é? enfria, verdade? Tá fria, tá bem. Está friando, ok. Aí você vai. Ahí usted Não, va a não ir- pegue no, ainda. No se acerque ahí. Vamos deixar aí por Vamos a um dejar dia. ahí por un día. No dia seguinte, dia seguinte, como está esse peru? ¿Cómo está ese pavo? Estava frio, ¿Estaba frío? já não está tão Ya bom, no né? está tan bueno. Aí eu digo, não, Ahí dijo, não toquem ainda. No toquen ahí. Vamos deixar aí uma semana. Vamos a dejarlo ahí una semana. O que passou com ¿Qué esse pasó peru? entonces con este pavo? Agora é um veneno, não é Eso isso? es un veneno Já ahora, não ¿verdad? serve para Ya nada. no sirve para nada. Então o que ele está Entonces, dizendo para lo que él nós, está diciendo para nosotros esse é o es- quadro ese es el da cuadro humanidade. de la humanidad. Este é o retrato Este es el retrato da de la humanidade. humanidad. Tudo se Todo corrompe. se corrompe. Tudo se corrompe. Todo se corrompe. Nós sabemos No que sabemos que uma das enfermidades una de las que enfermedades assolam que asolan esse mundo este perverso, mundo perverso, corrupto, caído, caído, é o câncer, não é isso? es el cáncer, ¿verdad? E quanto ¿Cuánto mal o câncer mal faz? que hace el Que cáncer? coisas. ¿Qué cosa? Deus pode curar Dios tudo, puede curar inclusive o todo, câncer. inclusive el cáncer. Mas por outras vezes, por otras veces, o Senhor el escolhe Señor escoge levar as pessoas para llevar a estarem las com Ele personas que e estén con você él, acompanha. y usted los acompaña. Nós temos eu tenho uma Yo tengo cunhada una cuñada que está que num está estágio final en de el câncer. estado terminal de cáncer. E só de olhar Solamente a verla, cada dia, a cada semana, aquela cómo se va deteriorização, deteriorando, cada dia, cada día, corrompida, se corrompida, desfazendo. se va deshaciendo, Por vezes a nossa alma desvaneciendo. Como nuestra chama alma, e ora, nuestra alma se Senhor, leva dice, Señor, agora, llévalo ahora, antes de que tenha mais antes de sofrimento. que sí, Vocês tenga entendem más isso? sufrimiento. Ustedes Essa entienden é eso? a humanidade. Esa es la humanidad. Então o Pedro está Entonces, dizendo para Pedro aquele está diciendo povo, para aquel pueblo, é assim nós vivemos, así nosotros vivimos. mas hoje você Mas tem hoy oportunidade usted tiene oportunidad de uma nova de uma geração, nova generação, de uma nova de uma comunidade. nova comunidade. E essa comunidade, Essa comunidade é a igreja. es la iglesia. Essa é a família de Esa es Deus. la familia de Dios. Não mais corrompida, Não mais corrupta, mas que para viver mas que para eternamente. vivir eternamente. E o Senhor promete, El Señor no promete, profeta Isaías, y ele el deixa profeta muito Isaías claro, deja haverá um muy dia. claro, habrá un día Ele vai lá em Apocalipse que fala um vai- novo céu, em nova Apocalipse terra. diz, Tanto novo céu, Isaías nova quanto terra. Apocalipse fala, ele vai enxugar Ele as vai- lágrimas. ele vai chorar Não vai haver lágrimas, mais não vai sofrimento, haver mais não vai haver sofrimento, mais dor. no va a haber más Então dolor. há um convite para nós Entonces, sairmos una invitación para nosotros ir dessa geração dessa corrompida generación e fazemos a corrupta transição para y essa hacemos nova transición para esa comunidade. nueva comunidad. Então esse eu creio Entonces, que é o papel que ese ele está creo que fazendo es el aqui para papel que nós. está haciendo aquí para nosotros. Então o apelo dele, Entonces, que ele faz para nós, y lo que él hace para salvem-se nosotros, dessa dice, geração "Sálvense dessa corrompida. generación corrupta". E naquele corrompida. dia, En aquel día, 3.000 pessoas 3.000 responderam personas e foram respondieron y batizadas. fueron bautizados. Então são novas Entonces, son criaturas nuevas criaturas que estão aí, né? que están ahí. Agora, como é Agora, essa nova Ahora, comunidade? ¿cómo es esa nueva comunidad? Como é que eu posso saber? ¿Cómo puedo yo Nós vamos saber? ter hoje e na próxima semana Vamos a ir hoy en la próxima uma semana, oportunidade una de trabalhar oportunidad bem de nisso. trabajar Mas en eso. algumas Mas algunas características características dessa nova de esta comunidade. nueva comunidad Ela é composta es que por está compuesta por pessoas personas que entendem que entienden a história da la humanidade. historia de la humanidad. Como foi que Deus criou o Cómo mundo? fue que Dios creó el mundo. Qual o seu propósito? Qual é o seu E o propósito? que aconteceu y que lo que sucedió corrompeu que corrompió essa história? esa historia. Ouçam,
Oh, Deus ahora criou o jardim do Éden, Dios né? creó el jardín de Edén, Que era ¿verdad? um quê? Um Que paraíso, era né? un paraíso, ¿verdad? Completo. Completo. Tudo bem. Todo estaba bien. Mas o que Mas aconteceu ¿qué naquele sucedió paraíso? en ese paraíso? Adão e Eva fizeram o Adán quê? y Eva hicieron qué? Desobedeceram a Deus. Desobedecieron a Dios. E com isso, aquele Y con paraíso, eso, ese paraíso eles foram expulsos deles. fueron expulsados E o de mundo em ella. que vivem, Y en el mundo en que viven, agora já não era um paraíso, ahora né? ya no era un paraíso, ¿verdad? Havia suor do rosto para o trabalho, Había sudor para el trabajo. suor do rosto para Había sudor del rostro para o el trabalho, havia dor do parto, né? Havia Para dolor de as parto, irmãs, para as para mulheres. los hermanos, para las Então, mujeres. tudo isso Entonces, acontecendo. todo eso sucedió. Vocês estão comigo aqui? ¿Están conmigo acá? Então, nós vemos esse quadro, né? Vemos esse quadro, Eu diria ¿verdad? assim, Él Deus diría así, criou um Dios creó paraíso un paraíso e nós transformamos o paraíso numa y selva, y numa después jungle. transformó ese paraíso en una selva, en una jungla. Entende isso? Entendem isso? Estragamos tudo. Por isso a ideia de que Por está eso deteriorando. dañamos todo. Nós somos criados para Nosotros viver fomos criados para eternamente. vivir Vocês se lembram disso? ¿Se acuerdan de eso? Nós fomos criados, Nosotros fomos mas criados, o pecado entrou. Mas el pecado entró. E se você olhar em Y si Gênesis, usted ve allá en olha Génesis, para Adão e para vea Eva para Adán y Eva e os seus descendentes, sus descendientes. quantos anos eles viviam? ¿Cuántos años ellos vivieron? 900, 900, 800, 800, 700 700, e assim vai, né? e assim vai. Porque o pecado Porque entrou, o pecado entrou. tudo começa a se corromper. Todo se empezó Quando a chega corromper. na época de Cuando Moisés, llega la época de o Moisés, que foi que ele disse? ¿qué dijo él? Que na vida Que nós en la vida vivemos nosotros vivimos 70 anos, não é isso? 70 años. E o que passa de 70 E o que anos, passa de 70 alguns anos, vão até 80. O algunos hasta Mas 80. esses anos são de quê? Mas esta decisión es de quién? Enfado e canseira. De enfado. Enfado y cansancio. Eu quero que vocês saibam Yo quiero que ustedes que eu já sepan estou vivendo no período que de estoy viviendo overtime. el periodo de overtime, de tiempo extra. E essa promessa não, Essa não, não me promessa tem afligido. no me tiene afligido. Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. Hoje vamos Hoy, anunciar que para vamos o a ministério anunciar em para el ministerio português en portugués, um senhor un señor americano que foi o responsável, que Deus usou para que a CCP para que existisse CCP exista muitos anos atrás. muchos años atrás. 1978, 79, 79, muitos anos atrás. Muchos años atrás. Então, Entonces, esse senhor ese americano señor americano vivia na Flórida, vivia em um Flórida. pastor bem sucedido na Flórida. Un pastor muy exitoso Mas en o Flórida. Senhor colocou Mas muito o no seu Senhor coração colocou em de su vir coração para essa parte de aqui venir dos para Estados esta Unidos. parte de Estados Unidos. E ele veio para Newark. E ele vino para E Newark. ele veio para E Newark ele morar veio para lá Newark onde a vivir estão, lejos de onde naquela estava, época, nessa época, aqueles de cor aquellos- negra, dos negros, African Cuando American, estaban muchos afroamericanos. que ainda é a maioria da cidade Era de a Newark. maioria da cidade de Mas Newark. havia momentos muito Havia difíceis. momentos muy difíciles. Alguns anos antes tivemos Algunos años uns tuvieron riots, um levantamento, unos levantamientos. que foi assim que Que foi destruiu uma coisa Newark que muito, destruiu por muitos anos. Newark totalmente por Eu não quero muitos sair da anos. história, Não quero sair mas da vocês história. sabiam que Ustedes sabían Newark, que Newark, em 1967, em 1967, a população era de 1 milhão de la pessoas. población era 1 millón de personas. Sabe quantos nós ¿Sabe somos cuántos hoje? somos hoy? 311 mil. 311 O que mil. aconteceu? ¿Qué sucedió? Para vocês que estão aqui Para pouco ustedes que tempo, están aquí poco tiempo, não notaram a mudança. no notaron el Mas cambio. quando se atravessava Cuando Broad usted Street, va pasando Broad Street, haviam muitos había prédios muchos lugares, enormes, edificios grandes, abandonados. abandonados. Por quê? ¿Por qué? Quando houve aqueles Cuando riots, vieron esos levantamientos, os brancos fugiram da blancos cidade, huyeron de la foram-se ciudad, embora se fueron e lejos, deixaram tudo para y aqui. dejaron todo acá. Então, quando ele veio para Entonces, aqui, cuando él vino para acá, esse missionário, esse missionário, não havia ninguém que queria no había viver em nadie Newark. que quería vivir en Newark era Newark sinônimo de como problema. sinónimo de problema. Eu me lembro Eu me acuerdo que quando chegou o quando dia chegou el dia que eu fui ser instalado yo fui como pastor instalado da como CCP, pastor de CCP, ainda estávamos lá ahí na outra estábamos allá esquina. en la otra esquina. E quando terminamos Cuando o serviço terminamos el servicio, e fomos y sair, fuimos a salir, dos de invitados los invitados americanos americanos voltou dizendo, voltou e dijo, onde está o meu carro? ¿dónde está mi carro? Haviam roubado o seu carro. Se lo habían robado su carro. Era assim, era Newark. Así era Newark. Era o pior lugar Era de el tudo peor mais. lugar de todo. E esse senhor veio Ese para aqui. señor vino para acá. E ele logo Y él viu luego vio que havia uma necessidade necessidade de alguém que de falasse alguien português. que hablase portugués. O número de pessoas El que número de falavam personas espanhol que hablaban español não era como hoje. no es como Hoje vocês, Hoy nós ustedes somos 30% son que falam 30% espanhol.
que habla español en Você pode Newark. dizer amém para isso? ¿Puede decir amén por E eso? somente Amén. 4% Y falam solamente português. 4% hablan portugués. Então, qual será a igreja maior ¿Cuál aqui na será la CCB? iglesia mayor aquí De en espanhol CCB? ou português? De español o portugués? De español. Sem dúvida. Sin duda. E nós estamos chegando lá, Entonces, não é isso? estamos llegando Mas allá. voltando a esse senhor, Entonces ese señor ele não tinha volvió. recursos Él no tenía na recursos sua família, para ni su familia. mas ele escreveu Mas para o él Brasil escribió a Brasil e dizendo: diciendo, precisamos de uma família de missionários. necesitamos una familia de misionarios. E eles, uma Y família ellos, no Brasil una viu. familia de Brasil E vio, foi aquele que y veio fue para esse aquellos que país. vinieron a este país. E quando chegou aqui, Y cuando llegó acá, esse pastor ese falou: pastor habló. olha, eu não tenho "Oh, recursos, ahora, yo no tengo recursos, mas eu tenho a minha casa. pero yo tengo mi A casa. minha casa é sua Mi casa. casa es su casa. A minha comida é a sua Mi comida comida. es su comida. E assim começou E assim é como a começou CCP. a CCP. E hoje nós somos isso. Y hoy nosotros somos Esse ano completamos Este año 37 completamos anos 37 de años de existência. Graças a esse homem. Gracias a ese Mas hombre. segunda-feira Na segunda- passada, Mas el lunes pasado, esse senhor, ese o señor, Dr. Iverson, Dr. ele Iverson, descansou no Senhor, descansó en el Señor, rodeado dos seus filhos, rodeado de sus hijos, 3 filhos. 3 hijos. Os seus filhos têm muitos Sus hijos outros filhos, tienen otros hijos, quase 50 netos, casi imagine 50 isso. nietos, imagínense. É muita gente, Es mucha mas gente. rodeado disso aí. Mas rodeado E a de nossa ellos. igreja Y no nuestra dia iglesia en el día 16, é um 16 sábado de setembro, de septiembre, às día 3 horas da sábado, a tarde, las 3 de la vamos tarde, ter um culto vamos a tener especial. un culto especial. Mas ele disse, Mas él decía, não quero que no seja quiero que sea um culto para un os culto mortos, para los muertos, mas um culto mas para os un vivos, culto para los para vivos, que pessoas possam ouvir para que ellos puedan o que ver, Deus oír faz em uma y vida escuchar lo que Dios hace e en la possa vida se entregar ao y Senhor puedan Jesus. entregarse al Señor Jesús. Então vocês estão Entonces, convidados para ustedes están conosco. invitados para ese día. Então ele nos chama para Entonces, fazer él nos parte llama disso aí. para ser parte de E eu quis falar dessa parte quise hablar de esa parte do Dr. Iverson, de Dr. porque Iverson, esse homem de Deus, porque ese hombre de Dios, se não for o pecado, si no fuera ele pecado, viveria 900 él anos. Él viviría 900 años. Ele viveu Él 95. vivió 95 años. E quando na segunda-feira, ele faleceu na segunda-feira. Quando ele faleceu en el lunes, eu tinha estado com ele no sábado. Eu havia estado com ele el sábado anterior. Então, naquele Entonces, sábado, esse sábado, ele já tinha um programa ele para tinha o dia programa 16. para el día 16. E ele falou, E ele me dijo, esse programa não vai esse ser para programa agora, não vai ser para vai ser agora, para daqui a 10 anos. para ser para aqui a 10 anos. Mas o Senhor o levou Mas para el Señor se descansar. lo llevó para descansar. Mas olhando para ele, Mas escuchando para eu él, digo, por que y viendo pessoas para él, boas, ¿por qué las também personas buenas morrem? también mueren? Porque esse mundo que Porque vivemos este é um mundo que mundo vivimos corrompido. está Mas então o corrompiendo. Senhor nos convida, Entonces el Señor nos venham, invita, vengan, abandonem abandonen essa geração esa corrompida, generación essa corrupta, humanidade que não corrompida, leva a lugar esa nenhum. humanidad que no- Entreguem-se a Jesus Entreguem-se a Jesus. e eu vou colocar Y yo vocês voy a numa colocar nova ustedes comunidade una nueva que comunidad viverá que eternamente. vivirá eternamente. A nossa vida começa Nuestra aqui vida comienza e aqui vai terminar na e vai terminar eternidade. en la eternidad. Para todo o sempre, todo Para todo sempre. sempre. E temos uma história tenemos comum. una historia común. Adão e Eva Adão e estragaram Eva, o paraíso. que ellos fueron expulsados Mas del Deus perdieron não el paraíso. desistiu Mas de Dios no nós. desistiu de nosotros. Ele enviou seu Él Filho envió a Jesus, su Hijo Jesús, que viveu uma que vida vivió una completa vida de obediência a completa de Deus. obediencia a Dios. E ao final entregou a sua vida entregou su vida perfeita perfeita ali na cruz, ali en la cruz, em seu lugar, en su no lugar, meu lugar, en mi lugar, perdoando nossos perdonando pecados, nuestros pecados, passado, pasado, presente, presente futuro, e futuro. e nos trouxe E nos para trajo si, para si, sua nova para su família. nueva familia. Então ouçam este apelo, Entonces, ese es respondam nuestro esse apelo. Responde ese apelo. Entreguem-se a Jesus pedido, entregue-se e a Jesus. venham fazer parte venga a ser parte dessa nova comunidade, desta nueva a comunidad, família de Deus. da família de Deus. Amém. 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 Lisete, você pode orar para nós Sí, encerrarmos? Gracias, Señor Padre. Te damos gracias por este momento y por tu palabra, alimento vivo a nuestras Amén, almas, Dios. Señor. Te damos gracias y entendemos hoy, Padre mío, todo lo que tu propósito, como tú nos sacaste de allá para traernos acá en esta nueva comunidad. Amén. Padre mío, que esta sea la práctica nueva y viva, que Amén, podamos Dios. vivir Sí, todos Señor. los días, levantándonos y pensando en eso, lo que tú ya, las promesas que tú tienes en nuestras vidas. Amén, Te Dios. damos gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. 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 A vocês que A estão em ustedes casa, que están en casa, venham estar conosco da vengan a próxima estar con vez. nosotros la próxima vez. Deus os abençoe. Que Dios los bendiga. Amém. Amén. Amén. Aleluya.